2 semanas que esse homem está correndo. Ele vai para Atlanta, vem para Orlando, vai para Coral Springs. Só Deus na vida desse pastor. Porque ele está trabalhando muito. Mas graças a Deus, o Senhor tem dado saúde a ele. E temos certeza que o Senhor tem cuidado dele. Presbítero Raí tem a oportunidade agora de orar em favor da vida do pastor. E também ter a honra de apresentar a visita do seu irmão aqui conosco. Pai, Senhor, de novo, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria saber que assim em pé do irmão Celso, cunhada Roseli, tá? Cunhada do Brasil, são lá no Ministério do Brasil para Cristo, onde eu congregava no Brasil, e hoje estou passando férias aqui em Orlando. Deus abençoe a vida de vocês, viu, queridos? Sejam bem-vindos. Como a igreja recebe nossos queridos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Poder sentar aí, irmãos. Agora chegou o momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Nada mais nada menos que o professor, uma bênção de Deus, nós aprendemos a amar e crescer espiritualmente, vendo esse homem de Deus ministrar a palavra do Senhor. Deus venha enriquecer o coração de vocês nesta noite, amém? Eu fiz para que a voz do Espírito Santo fale nesta noite a cada um de nós, amém? Que Deus tenha usado esse homem tremendamente, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vou fazer uma oração pelo pastor. Soberano Deus, Pai de amor, Pai de eternidade, nós te louvamos. Toda a honra e toda a glória, todo o poder, toda a autoridade pertence a Ti, Senhor. E aqui está o Teu servo, Senhor, Pai, Pastor Edson. Um homem de Deus, um homem que nós conhecemos e que nós temos a alegria de termos nessa noite aqui, Senhor, para ministrar a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa usá-lo tremendamente nesta noite, como o Senhor tem usado, Senhor, que a boca dele seja a sua boca, Senhor, Pai, a falar nessa tribuna, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar a cada homem, a cada mulher, a cada visitante nesta noite. Em nome de Jesus, encha-nos, Senhor, a dar a sua glória. Chuva de poder, chuva de unção, chuva de glória, como foi o louvor que foi entoado nesta noite. Nós profetizamos em nome de Jesus nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos aproveitar que estamos em pé. Já vamos fazer uma leitura bíblica. Eu gostaria de ler com você um texto em Lucas capítulo 8, do verso 43 ao 48. Lucas, tá bom? Capítulo de número 8, verso 43 ao 48. É um texto absurdamente conhecido, tá bom? Do verso 43 até o verso 48. É um texto que vocês já leram e releram, tá? Está escrito assim, Lucas 8, do 43 ao 48. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E, negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dize, quem é que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximando-se tremendo, e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa pelo qual havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Amém? Deus seja louvado, acadeirai-vos. Glória a Deus. Meus irmãos, eu creio que todo mundo hoje trabalhou, eu creio que todo mundo hoje correu bastante, não é isso? Muita energia cinética. A física diz que a energia cinética é igual a massa multiplicado pela velocidade ao quadrado dividido por 2. Então todos nós corremos muito hoje, né? Corremos bastante e faz parte, é bom isso. E eu creio que até alguns talvez estejam cansados, mas mesmo assim vocês vieram à casa de Deus. Pare para pensar comigo. Na vida, tudo vale pela importância que se dá. Então, se você dá importância a estar na casa de Deus, isso faz toda a diferença.
Talvez você chegue aqui muitas das vezes moribundo, apático, indiferente, cabisbaixo. Enfim, talvez você teve um dia péssimo, talvez aconteceu muitas coisas contraditórias que subtraíram o teu coração e a tua alma. Mas mesmo assim você veio. É isso que é fantástico. É isso que é glorioso. É você não se permitir oprimir pela adversidade. Dizem que a capacidade de lutar que existe dentro de cada um de nós necessita de adversidade para revelar-se. Então nós precisamos sim lutar sempre. Viver é lutar. Dizem que se a vida fosse fácil, o bebê não nascia chorando. Então é difícil, é complicado. E nós precisamos a cada dia saber lutar. Há um texto bíblico fantástico que é Lucas 1,37. Lá está escrito uma palavra que foi verbalizada pelo anjo Gabriel para Maria, né? Maria chega para o anjo Gabriel e fala assim, quando ele fala que ela ia conceber por obra e graça do Espírito Santo, ela pega e diz assim, né? Como acontecerá isto, visto que eu não conheço o varão? Ele pega e diz assim para ela, ó, descerá sobre ti a virtude do Todo-Poderoso, a virtude do Todo-Poderoso te cobrirá e tu conceberás. Aí o verso 37 ele solta a pérola, ele diz assim, porque para Deus não há nada impossível. Tem muitas coisas que são impossíveis para mim e para você, mas só que para o nosso Deus não há essa palavra. No vocabulário de Deus não existe a palavra impossível, impossibilidade ou coisa do gênero. O nosso Deus pode todas as coisas. Só para refrescar a tua memória, Jesus morreu, ressuscitou, não é isso? Ao terceiro dia. E quando ele ressuscitou, ele foi taxativo, categórico e contundente. O que ele disse? Ele disse assim, para não ter dúvida, ele disse assim, todo poder é me dado no céu e na terra. Ele não falou a metade do poder, um terço do poder, um oitavo do poder, a raiz quadrada de 2 do poder. Não, ele falou, todo o poder é me dado no céu e na terra. Paulo, muito inteligente, olha, se confabulou e disse assim, ora, se eu sirvo um Deus que tem todo o poder, então eu tudo posso naquele que me fortalece, ok? Porque o nosso Deus não é um Deus limitado, o homem é limitado, o homem fica impotente diante de determinadas situações, mas o nosso Deus não, o nosso Deus pode todas as coisas. Por isso que em Efésios capítulo 3, verso 20, Deus usou a vida de Paulo, e Paulo, cheio do Espírito Santo, abre a sua boca e ele solta uma grande pérola do Novo Testamento. Ele, só para refrescar nossa memória, ele diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, como se não bastasse tudo isso, ele tem uma vírgula, ele fala assim, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então nós temos um Deus que pode todas as coisas. Eu não sei qual o contexto que te envolve no presente momento, eu não sei qual o seu contexto de vida, eu não sei o que passa na sua cabeça, eu não sei o que aconteceu ontem, eu não sei o que aconteceu hoje, não tenho ideia do que vai acontecer amanhã, mas uma coisa eu te afirmo sem medo de errar, se você confiar no Senhor de verdade, pode ter certeza que Deus vai surpreender o seu coração. Eu acredito que dias melhores virão. Pastor, hoje eu estou sofrendo. O sofrimento é o intervalo entre duas felicidades. Você sabia disso? Quem falou isso foi Vinícius de Moraes. O sofrimento é o intervalo entre duas felicidades. Nós hoje podemos estar passando um momento agudo, se sentindo no olho do furacão, mas acontece que há um Deus que pleiteia a nossa causa, há um Deus que luta as nossas guerras, há um Deus que não nos desampara, e há um Deus que não sofre de amnésia. Deus não se esqueceu daquilo que um dia Ele te falou, daquilo que um dia Ele te prometeu. Deus usou Balaão, que foi um grande profeta do Antigo Testamento, e disse assim, olha, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria o Senhor e não faria? Falaria o Senhor e não confirmaria? Então tudo que Deus fala, Deus cumpre, porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. Há um pleonasmo vicioso no Novo Testamento que diz, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. É um pleonasmo, mas acontece que Deus usou propositadamente isso para que nós pudéssemos assimilar e guardar e entesourar no coração aquilo que Ele nos fala. Amém, queridos? Dizem que a preocupação daquele que fala é saber se quem está ouvindo está entendendo. Essa é a grande preocupação de quem usa da palavra, não é isso? Será que eu estou sendo compreendido? Eu vou falar uma ilustração antes de entrar no assunto propriamente dito. Você vê o que é você estar falando a palavra, ou usando da prédica, da humilha, da retórica, da oratória, uma coisa do gênero. Toda vez que a pessoa vai falar em público, a primeira pergunta que ela tem que fazer para ela mesma é essa: para quem que eu estou falando? Qual é o perfil do público que eu estou falando? Você sabia disso? Toda vez que você for falar, você tem que fazer essa pergunta para você mesmo. Porque a comunicação oral, ela às vezes, ela é muito, a estrada da comunicação oral ela é muito tortuosa.
ela tem muita lombada, ela tem muita curva sinuosa, e às vezes a pessoa não entende. E conta-nos uma história sobre distorções na comunicação. Presta atenção nisso, é só para enriquecer você. Num determinado quartel, alguém ia dar um aviso, e esse aviso seria dado pelo capitão. E, inclusive, esse texto que eu vou passar para vocês aqui, ele é sobre técnica de comunicação humana, de como você se expressa para as pessoas. Então o capitão chegou para o sargento ajudante e disse para aquele sargento ajudante o seguinte: olha a informação que ele passou. Sargento, dando-se amanhã um eclipse do sol, determino que a companhia esteja formada com uniforme de campanha no campo de exercício, onde darei explicações em torno do raro fenômeno, que não acontece todos os dias. Se por acaso chover, não poderá haver, e neste caso fica a companhia toda dentro do quartel. Muito bem, o sargento ajudante ouviu essa informação, passou para o sargento de dia, que estava de plantão, e disse: sargento, de ordem do meu capitão, amanhã haverá um eclipse do sol, em uniforme de campanha. Toda a companhia terá de estar formada no campo de exercício, onde seu capitão dará explicações necessárias, o que não acontece todos os dias. Se chover, o fenômeno será mesmo dentro do quartel. O sargento de dia chamou o cabo e falou assim: vou passar a informação para você que eu recebi. E ele chegou assim: cabo, o nosso capitão fará amanhã um eclipse do sol no campo de exercício. Se chover, o que não acontece todos os dias, nada se poderá ver. Em uniforme de campanha, o capitão dará a explicação necessária dentro do quartel. Aí o cabo reuniu todos os soldados, falou: tem que passar essa informação para que todo o quartel fique sabendo. Aí o cabo reuniu os soldados e disse assim: soldados, amanhã, para receber um eclipse, que dará a explicação necessária sobre o nosso capitão, o fenômeno será em uniforme de exercício. Isto se chover dentro do quartel, o que não acontece todos os dias. Que imbróglio! Comunicação é mais ou menos isso. Por isso que quando você vai num culto, você assimila no máximo 30% de tudo que você ouve. Isso se você tiver uma mente brilhante, acima da média. Acima da média, essa é a frase. Mas muito bem, o que eu quero dizer com tudo isso? Que a gente precisa entender o que Deus fala para nós. E a Bíblia diz que para Deus não há nada impossível. Você acredita nisso? Amém. Você acredita mesmo? Amém. A gente tem que acreditar naquilo que a gente fala. Antes de eu falar a verdade para você, essa verdade tem que ser para mim. Por isso que a Bíblia é uma espada de dois gumes. Ela corta para lá e corta para cá. Ela vale tanto para quem está ouvindo como para quem está falando. Então, quando a Bíblia diz que o Senhor Deus pode todas essas coisas e é o Deus das impossibilidades, aquilo que nós não podemos, Deus pode. Quer ver alguns exemplos bíblicos do Antigo Testamento? Deus falou que ia dar um filho a Abraão. Não falou? Não prometeu? Ele já estava geriátrico, com 75 anos. A Sara já estava também dilatada em idade, ela não podia conceber. E a Bíblia diz que ela cessou o período das mulheres, ou seja, entende-se perfeitamente que ela tinha entrado no período de menopausa. Então ela não poderia gerar filhos. Mas Deus falou assim: eu vou dar um filho. Aí ele pensou que seria o filho que sairia das entranhas do Damasceno Eliezer. Aí o Senhor foi taxativo com ele: não será de Eliezer, será das tuas entranhas. O tempo passou, e não passou um dia, nem dois, nem três. Não passou um ano, nem 2, nem 5, nem 10. Passaram 25 anos, pasmem, os senhores e senhoras. Do dia que Deus falou, até o dia que Sara ficou grávida, pejada, gestante, passou uma boda de prata. 25 anos, um quarto de século. 25 anos, mas espera aí, Deus não falou? Falou. E está escrito assim: no tempo determinado, Sara concebeu. No tempo Kairos, no tempo de Deus. Não foi antes, também não foi depois, foi na hora certa. E Isaac nasceu. Não tinha como nascer, mas nasceu. Ana é outro exemplo. Ana era uma mulher que não podia gerar filhos. A Bíblia diz que Deus tinha cerrado a madre. E ela tinha toda aquela contenda, aquela briga com Penina, porque Penina era mulher fértil, tinha vários filhos, e zombava de Ana. Ana é o nome hebraico que significa graça. E Penina olhava para ela e dizia assim: está vendo? Você ora, você vai para a igreja, você busca Deus e você não pode gerar filhos. E eu estou aqui. E ela tinha filhos de Eucana. E a Bíblia fala que era uma situação difícil. E cada vez que Penina falava com Ana, diz a Bíblia, está escrito assim: a sua competidora a irritava excessivamente, pelo que chorava e não comia. O tempo foi passando. E ela ia para o templo, ela ia para lá, ia falar com Deus.
É impressionante isso. Jesus falou no Mateus capítulo 7, verso 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque quem pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, ser-lhe-á aberto. Então, alto lá, nós temos um Deus que está atento para aquilo que nós falamos e fazemos e falamos, porque ela não só falava, ela ia para a igreja, ela chegava lá moída, quebrada, travando um conflito interno, porque a pior guerra que o ser humano trava é a guerra com ele mesmo, e ela estava lá muito subtraída, e tanto é que ela estava orando, e ela não tinha força de pronunciar palavras, ela simplesmente balbuciava os lábios, tanto é que Eli a teve por embriagada, chegou para ela 9 horas da manhã, ela estava orando, buscando a Deus, ela ainda tinha que ouvir isso, como se não bastasse toda a luta que ela tinha. Chegou: mulher, aparta de ti o vinho, tu está tomando da número 1 até 51, para com isso, deixa disso, aparta de ti a bebida forte. Ela disse assim: bebida forte não tenho eu colocado na minha boca, não, eu não fiz nada disso, eu sou uma mulher atribulada de espírito e estou derramando a minha alma diante de Deus. E o que aconteceu? O tempo passou, e está escrito assim: e o Senhor se lembrou de Ana. E está assim: e Eucana conheceu a Ana, e esta concebeu. Deixa eu te falar uma coisa, era algo impossível, mas Deus tinha uma promessa na vida dela. Tinha que nascer um Samuel para ungir Davi, e Davi viria a ser rei de Israel. Enfim, tinha todo um projeto, tinha tudo em pano de fundo que Deus estava para fazer. Então o nosso Deus é aquele que faz coisas que eu e você não podemos fazer. Um dia, a Bíblia fala e conta a história de Mesaque, Sadraque e Abednego, que viviam na Babilônia, e um dia Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, e chegou e falou assim: gente, olha, vai chegar o dia aqui na província de Dura, que todo o povo vai se reunir, vai reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, todos aqueles que são a nata da sociedade, todos deverão vir, vai vir o pessoal da aristocracia, vai vir o plebeu, todos deverão estar aqui, e o detalhe é o seguinte: eu vou consagrar a estátua que eu tenho feito, ela era de 30 metros por 3 de largura, 30 de altura por 3 de largura, e tem mais, toda hora que a música soar, a gaita de foles, a cítara, o saltério, na hora que toda sorte de música soar, todos deverão se curvar e adorar a estátua de ouro que eu mandei levantar, e quem não adorar será lançado na fornalha de fogo ardente. Havia uma ordem e havia uma intimidação: quem não fizer morre, ok? Aí o que aconteceu? Chegou o dia, e todo o pessoal estava lá, inclusive estava Misael, Ananias e Azarias, não é isso? Eles estavam lá, e a música tocou para a consagração da estátua, e todos se curvaram, adoraram, reverenciaram, idolatraram aquela estátua, porque era a ordem do rei. Porém, Mesaque, Sadraque e Abednego em pé estavam, e em pé continuavam. Alguém chegou e disse: ó rei, alguém que não gostava deles. É aquela história: você nunca deve gritar alto a tua felicidade, porque a inveja tem sono leve. Deus estava abençoando sobremaneira a vida de Mesaque, Sadraque e Abednego, e esses homens estavam com muita dor de cotovelo, eles estavam com muita inveja, eles queriam de uma maneira ou de outra puxar o tapete, ou puxar até o chão, se fosse o caso. Mas aí o que acontece? Eles foram para o rei e disseram assim: ó rei, tu não deste uma ordem que todos deveriam se curvar diante da estátua? Tu não disseste que a hora que a música soasse, a gaita de folha, a cítara, o saltério, toda sorte de música, todos deveriam adorar a estátua? Não foi isso que tu disseste? Aí o rei falou: foi exatamente isso aí, eu concordo com você em grau, gênero e número, foi isso que eu disse. Só que tem um detalhe: tem os homens que tu constituíste sobre os negócios da Babilônia, esses homens não fizeram caso de ti nem da tua ordem, não se curvaram. Aí o rei ficou enfurecido, a Bíblia fala que ele mudou o semblante, deve ter ficado vermelho como um tomate. Aí o rei falou assim: manda chamar esses 3 homens aqui. E chamaram os homens, Mesaque, Sadraque e Abednego. E o rei botou a mão na cintura, parecendo uma chaleira, e disse assim para ele: é de propósito, ó Mesaque, Sadraque e Abednego, que vocês não fizeram caso da ordem que eu dei, nem da estátua que eu mandei levantar na província de Dura? Eu fiquei sabendo que vocês não se curvaram. Bom é que vocês façam isso agora, porque senão vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. Irmãos, era uma intimidação, era algo real. Isso aí não é um filme, não é ficção, não é uma utopia. Isso aconteceu. E esses homens olharam para o rei Nabucodonosor. Sabe o que esses homens disseram? Tá bom, rei, nós vamos dobrar agora o joelho e fica tudo bem, a gente não vai morrer, tranquilo, é isso aí, é nós e tal.
Eles poderiam ter feito isso, mas eles estavam determinados. Determinado em quê? Em não se curvar. Determinado em quê? Em continuar crendo no Deus Todo-Poderoso. E para que isso acontecesse, eles tinham que ser firmes. Firmes. E eles olharam e disseram assim, olha a resposta que esses homens deram. Ó rei, eis que nós não te necessitamos de te responder acerca deste negócio. Eis que o nosso Deus que nós servimos é poderoso para nos livrar da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. Se tivesse acabado aí o versículo, estava bom, só que eles continuaram e disseram o seguinte: e fica tu sabendo que mesmo que ele não queira livrar, nós não adoraremos a estátua de ouro que tu mandaste levantar. Irmãos, pronto, eles assinaram ali a sentença de morte. Por quê? Porque o rei ficou enfurecido. O rei, diz a Bíblia, que ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Eu não sei se você sabe, mas dentro da temperatura dentro de uma câmara de combustão, de um motor de avião, ela chega a mais de 2.000 graus centígrados, de uma combustion chamber. Ali fica, a temperatura é altíssima. Eu quero acreditar que a temperatura passou de 2.000 graus centígrados. Eu quero dar asas à minha imaginação sem tomar Red Bull, ok? Então a temperatura foi muito alta, e eles disseram, vocês vão morrer. E sabe o que foi que aconteceu? Eles chegaram lá, e eles disseram, olha, nós não adoraremos. Aí tem uma parte que Nabucodonosor diz assim, olha, bom é para vocês adorarem a estátua que eu mandei levantar, porque se vocês não fizerem isso, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. E tem mais, eu quero ver quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos. Ele falou isso. Todo homem é senhor do que pensa, mas é escravo do que fala. Não é isso? O homem falou, e quando ele falou isso, Deus lá do céu ouviu. E Deus ouviu e Deus entrou com o milagre. Isso foi algo terribilíssimo, mas ao mesmo tempo foi algo fantástico. Por quê? Porque esses homens foram lançados na fornalha de fogo ardente, com as suas capas, com os seus chapéus, enfim, com toda a sua indumentária. Eles foram lançados lá dentro. E sabe o que aconteceu? Os homens que levaram eles, só pelo calor excessivo do fogo, esses homens morreram, esses homens vieram a óbito. E lá lançaram os 3 servos de Deus, fecharam a fornalha, e Nabucodonosor ficou do outro lado, lá do outro lado, e esperando o tempo passar, olhando para o seu relógio, o seu Pantec Cebola. Ele ficou olhando e falou, olha, nessa altura do campeonato, eles já devem ter sido consumidos, viraram cinza, porque a temperatura era altíssima. E a Bíblia relata que quando eles abriram a fornalha, mandaram chamar Nabucodonosor, ele olhou, peraí, deixa eu dar uma olhada, é coisa fantástica isso, é só para quem acredita. Ele olhou primeiro, poxa, aquele alto magrinho é o Mesaque, né? Aquele outro gordinho, barrigudo, meio troncho, parecendo um Buda, aquele ali é o Sadraque. E aquele outro moreno lá, aquele outro mais assim, é o Abednego. Aqueles 3 lá. Ele pegou, olhou e falou, peraí, deixa eu contar. 1, 2, 3. Peraí, tem 3. Daqui a pouquinho ele bate assim uma olhada mais ampla, parecendo um radar, e faz dá uma visualização melhor de 180 graus, e ele observa que tem um 4º personagem. Sabe aquela boca que diz, eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Essa mesma boca agora olha para Mesaque, Sadraque e Abednego e diz, Mesaque, Sadraque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde! E eles saíram e vieram. A roupa não queimou, o chapéu não queimou, a Bíblia diz que não havia neles nem cheiro de fumaça. Entendeu? Aí o que aconteceu? Nabucodonosor reuniu todo o seu reinado, reuniu os sátrapas, os prefeitos, os governadores, todo mundo. Falou, gente, eu tenho uma determinação para dar para vocês. Sabe o que é? O que é? A partir de hoje, todo povo, nação e língua que não honrar, nem valorizar, nem respeitar o Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego, será despedaçado, e a sua casa se tornará um monturo, será queimada. Aí Nabucodonosor abriu a boca e disse assim, porque não há Deus que possa livrar como este Deus. Todos eles foram colocados em posições mais elevadas dentro do reino. Se o inimigo estava com raiva, ficou com mais raiva, né? Se o inimigo estava com a suprarrenal produzindo adrenalina, ficou produzindo mais adrenalina ainda, porque eles foram exaltados. Porque o impossível eles não podiam fazer, mas Deus podia fazer, ok? Então Deus pode fazer o impossível. Deus pode ir aonde você não tem condições. Deixa eu te falar uma coisa, quanto mais você sua no treino, menos você sangra na batalha. Então, você tem que entender que é o Deus no céu, que pode todas as coisas. Pastor Edson,
Eu orei tanto a Deus e o plano A não deu certo. Se o plano A não deu certo, não tem problema. O alfabeto tem mais 25 letras. Ok? Então você tem que acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Por exemplo, nesse texto que li, Jesus foi expulso de Gadara. Gadara ficava do outro lado do Mar da Galileia, o Mar de Tiberias, o Lago de Genezaré. Tudo sinônimo, a mesma coisa. São 12 quilômetros a viagem de mar. Porque o Mar da Galileia tinha 12 quilômetros de largura por 24 de comprimento. Aí era uma viagem relativamente curta. Então o que aconteceu? Jesus foi expulso de Gadara e voltou para Cafarnaum. De cada 10 milagres que Jesus operou, 8 ele operou em Cafarnaum. Praticamente 80% do ministério de milagre de Jesus, de sinais, foi feito em Cafarnaum. Muito bem, Jesus chegou em Cafarnaum e a multidão estava esperando ele, diferentemente de Gadara, que ele foi expulso, foi rejeitado. E quando ele chegou, a multidão comprimia Jesus, porque onde Jesus estava, a multidão estava atrás, porque o povo queria um milagre, ok? Então, só que nesse episódio que eu li, tem duas pessoas que se destacam. Não li todo o texto, porque ele é longo. Nós temos a mulher hemorrágica e nós temos Jairo. São dois personagens. Interessante que são dois personagens, digamos assim, um tanto paradoxais. Por exemplo, Jairo, a Bíblia fala, dá o nome dele, Jairo, e fala assim, era líder da sinagoga. A mulher, a Bíblia não fala o nome dela, ou seja, ela fica no anonimato, ok? Então, enquanto Jairo, está o nome dele ali, Jairo, né, líder da sinagoga, a mulher estava ali como se fosse uma mulher sem nome, tá? Jairo era um líder religioso. Essa mulher, pelo fato de ter um fluxo de sangue, que seria um carcinoma, um fibroma uterino, essa mulher, ela simplesmente era excluída da comunidade religiosa. Ela não poderia, em hipótese alguma, ir dentro de uma sinagoga. Ela não poderia cultuar a Yahvé, ela não poderia ouvir o ensinamento, ela era totalmente vilipendiada. Havia, digamos assim, uma segregação. Ela não poderia, em absoluto, estar ali dentro de uma sinagoga. Jairo era um homem rico e poderoso, influente. E ela, diz a Bíblia, que perdeu tudo que ela tinha. Em vão ela tentava buscar a sua cura, a sua saúde. Aconteceu na vida dessa mulher algo parecido com a lei de Murphy. Porque a Bíblia diz assim, ela gastou tudo que tinha, e a situação ia de mal a pior. Ou seja, mais ou menos aquilo que a gente sempre fala, não existe nada tão ruim que não possa vir a ser piorado. É a lei de Murphy. E a situação dessa mulher, para ficar ruim, precisava melhorar muito. Por exemplo, Jairo teve a alegria de conviver 12 anos com a sua filhinha, que agora estava para morrer, estava debilitada, doente. E essa mulher, coincidentemente, estava sofrendo há 12 anos. Não são 12 dias, não são 12 semanas, não são 12 meses. É um tempo para quem está sofrendo absurdamente longo, ainda mais pelo fato dela estar perdendo sangue. Só o fato dela estar viva já era um milagre, porque ela devia ser bem magrinha e anêmica. Ela deveria ser, então, sei lá, essa parede aí estaria até mais escura do que ela. Ela estava mesmo, mais para lá do que para cá. Ela não estava com o pé na cova, estava com a perna inteira. Entendeu? Mas o que aconteceu com essa mulher? Jesus atendeu tanto a mulher e Jesus também atendeu a Jairo. Só que Jesus atendeu a mulher primeiro. Não sei se você atentou para o detalhe. Ok? Essa mulher foi atendida primeiro. Então, essa mulher, ela dizia no seu coração assim, eu não quero que ele ore por mim. Eu não quero chamar atenção, eu não quero fazer barulho. Eu creio que o meu milagre vai ser no silêncio. Porque quando Deus quer operar, irmão, não precisa de muita firula, de pluma, de paetês. Se Deus quer fazer, Ele faz e pronto, acabou. Deus, quando quer fazer um milagre na nossa vida, Ele faz. Ele fala assim, eu vou abrir a porta. Ele tem poder de abrir, pronto, acabou. A gente não tem que ficar se torturando. Não tem outro meio, não tem um milagre assim que eu vou tomar essa água, e essa água aqui vai fazer com que eu... Não. O Brasil é um país místico, vocês sabem disso. Por isso que enquanto tiver bobo, o esperto sobrevive. Não, tem aqui um pouco de uma água que eu trouxe de Israel, se você colocar na sua casa, vai espantar os maus espíritos, e tudo balela. E o pior de tudo não é as pessoas que fazem isso, são as pessoas que acreditam. Por isso que nós confiamos no nome de Jesus. Nós precisamos mais de Jesus e menos de religião. Porque é Jesus que salva, é Jesus que liberta, é Jesus que faz, é Jesus que pode, é Jesus que tem. Paulo sentencia dizendo, dele, por ele, para ele são todas as coisas. E eu me atrevo a dizer, se é assim, 1 milhão de glórias ao nome que é sobre todo o nome, Jesus.
Rei dos reis, Senhor dos senhores, lírio dos vales, apóstolo da nossa confissão. Então nós temos que acreditar nele. Tem momentos da nossa vida que a nossa fé está lá em cima. Tem momento que, que nós estamos up, tem momento que nós estamos down. Enfim, acontece isso na vida espiritual. Mas nós temos que saber reagir. Você sabia que o primeiro sintoma de enfraquecimento da nossa fé é quando você deixa de vir na igreja? Sabia disso? Quando você para de vir na igreja. O primeiro sintoma de que você está adoecendo é você falar, eu já não estou a fim de ir não. Aí dá desculpa, escorrega. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite, em nome de Jesus. Seja mais forte do que a sua melhor desculpa. Entendeu? Eu estava fazendo quimioterapia, sofrendo mais do que jumento de cigano. Deus sabe o que eu passei. Mas eu saía da quimioterapia 2 horas da tarde, chegava em casa quase 3, 5 horas da tarde eu estava na igreja. Você acredita nisso? Tinha dia que eu saía 1 hora da manhã lá da igreja. Eu falei, não posso me curvar. E com esse físico avantajado de lutador de sumô. Se eu raspar a cabeça, ficar na posição de lótus, vou parecer um Buda. Não é isso. Eu sou magrinho. Se eu cair numa tribo de canibais, o máximo que vão fazer é um caldinho verde. Né? Tem irmãos que é forte. Se cair lá, vai ser, picanha, colchão mole, fraldinha, casamento da filha do chefe. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que Deus quer de nós? Deus quer que a gente entenda certas verdades. Por exemplo, no verso 43, que eu li, a Bíblia fala que essa mulher, ela estava sofrendo há 12 anos. Repita comigo. Sofrimento prolongado. Fale isso. Sofrimento prolongado. Parece que estão jejuando há um mês. Sofrimento prolongado. Vamos lá de novo. Ajuda o pregador. Vamos lá, gente. Vamos lá. Repita. Sofrimento prolongado. Sofrimento prolongado. Ninguém gosta de sofrer. Quem gosta de sofrer é masoquista. Ninguém gosta de sofrer. Nós queremos viver uma vida de plenitude, uma vida de alegria, de saúde, de paz. Enfim, quem não quer a bênção de Deus? Quem não quer a bênção de Deus? Essa mulher, irmãos, havia 12 anos de tentativa, 12 anos de busca, 12 anos de esperança frustrada, 12 anos de enfraquecimento constante, porque à medida que o tempo passava, ela ficava mais perto da cova e mais longe do berço. Essa mulher, por 12 anos, ela viveu nas sombras, ela viveu com os olhos marejados, cheios de lágrimas. Você sabe por que nós choramos? Dizem que quando o coração não aguenta mais, transborda pelos olhos. Então essa mulher estava numa situação aguda, ela estava sofrendo há muitos anos, sua doença já vinha se arrastando há muito tempo. Deixa eu te falar uma coisa, à medida que o tempo passa e nada acontece, você se abate. No capítulo 13, versículo 12 de Provérbios, está escrito assim: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Quanto mais o tempo passa e nada acontece, mais subtraído você fica. Mas você não pode perder a esperança e nem desanimar de Deus. Você tem que, no auge da crise, bater no peito, olhar para o problema e dizer: problema, tu é grande, mas eu tenho uma notícia para te dar. Eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. Pode ser o problema que for, você tem que olhar e dizer: quem diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem algumas verdades espirituais profundas que tem que ser o alicerce da nossa vida, porque essa mulher acreditava no milagre. Muitos olhavam para ela e desprezavam. Muitos olhavam para ela e faziam, tipo na psicologia, quando você comete uma indiferença, nós classificamos de extinção. Fulano ficou indiferente, então deu extinção naquela pessoa. Essa mulher é estigmatizada, como se não bastasse. Imagina essa mulher de noite, na casa dela, ela está lá dormindo, se é que ela conseguia dormir. Imagina quantas madrugadas ela não acordava, então andava de um lado para o outro. A Bíblia não fala o nome dela, não fala o nome do pai, o nome da mãe, não fala nem se era casada ou se era solteira. Se ela fosse casada, o casamento dela já estava comprometido. E se ela fosse solteira, imagina as crises que ela não enfrentava. Então a vida dessa mulher estava numa situação muito complicada. No entanto, ela ouviu dizer
dizer, peraí, Jesus está aqui em Cafarnaum, eu estou sabendo que ele cura cego, eu já ouvi dizer que ele limpou leproso, fiquei sabendo que ele ressuscitou morto, olha, esse meu Jesus é pedra 90, só encara quem aguenta, ele está aqui em Cafarnaum, e sabe de uma coisa? Eu não quero que ele bote a mão na minha cabeça, eu não quero que ele faça uma oração por mim, eu não quero nada disso, eu só quero ir discretamente, sorrateiramente, na ponta do pé, eu só quero tocar na orla, porque se eu tocar na orla do vestido de Jesus, o milagre vai acontecer. Aleluia! Glória a Deus. É verdade. Antes de falar, ouça. Antes de agir, pense. Antes de criticar, conheça. E antes de desistir, tente. Aleluia! Você sabia que no mundo existem mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam? Sabia? Eu sempre digo que quando você desiste, você é um covarde. E covarde é uma pessoa que numa situação de perigo pensa com as pernas. Ó, dá um vasalho. Vaza, eis que te digo. Tá entendendo? Vaza, vai embora. Só que essa mulher com sofrimento prolongado, ela disse, não, olha, eu vou até lá. Talvez ela foi lá com lágrimas nos olhos, mas ela foi. Você sabe por que eu e você como cristão, às vezes travamos crises existenciais profundas e às vezes choramos? Nós não choramos porque somos fracos, nem porque acreditamos num Deus fraco, em hipótese alguma. Nós choramos é porque nós passamos muito tempo sendo fortes. Sabia disso? Nós cobramos muito de nós mesmos. Nós cobramos demais às vezes. E a gente quando está chorando é porque a gente está muito tempo sendo forte, muito tempo sendo meio, é nós Queiroz, nós capota manubreca. Está entendendo? Mais ou menos por aí. Mas o que aconteceu? Essa mulher teve um sofrimento prolongado. Segunda coisa interessante. Ela teve um sofrimento que gera desesperança. Repita comigo. Sofrimento que gera desesperança. Por quê? Ela estava fazendo a parte dela e nada de bom acontecia. Sabe aquela coisa que você vem para a igreja, adora a Deus, glorifica a Deus, chora do poder, sente a presença, aí quando você sai lá fora, você vai falar assim, tudo como dantes no quartel de Abrantes, nada mudou. É como Deus vai te provando. Às vezes Deus abençoa quem está do lado esquerdo, quem está do lado direito, quem está na frente, quem está atrás, e você parece que está marcado com X. Parece que Deus falou assim, não, ó, definitivamente eu não vou te abençoar. Parece isso. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você não entenda, mas o Espírito Santo me autoriza a dizer para você algo muito forte nessa noite. Por tua causa o céu está em movimento, e o teu nome no céu é comentado. Deus conhece você, Deus sabe todas as coisas que já aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer. Então descansa a tua alma e vai fazendo a tua parte. Toda bênção é condicional, depende de Deus e depende do homem. Por isso que essa mulher, ela partiu para cima. Irmãos, vou falar uma frase aqui, eu queria que você repetisse. Repita comigo essa frase. Durma com ideias e acorde com atitudes. Do que adianta eu orar para Deus? Deus, dirige os meus passos, se eu mesmo não mexo os meus pés. Toda bênção é condicional, depende de Deus e depende do homem. Se essa mulher ficasse em casa, moribunda, apática, se coçando com um caquinho de telha, ó vida, ó céus, ela ia morrer desse problema. Mas ela falou assim, não, é nóis, espera aí, eu vou para cima. Eu vou para cima. Eu vou para cima, eu vou pegar o boi pelo chifre. Porque eu sei a minha necessidade. Só dá valor ao cobertor quem já sentiu frio. Eu sei onde está doendo, eu vou para cima. Jesus está aqui, então se Ele está aqui, algo pode acontecer. Deixa eu dizer para você, para Deus operar, não precisa ter muita gente não. A Bíblia diz que é um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. Então, nesse grupo aqui que não é congresso, não é festa, não tem nada apoteótico, mas nós estamos reunidos no nome de Jesus. E Ele é poderoso o suficiente para surpreender o nosso coração. Ele não se esqueceu dessa mulher, Ele também não se esqueceu de você. Ei, alto lá, Deus não sofre de amnésia. Pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que esta mãe não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer, eu, Senhor, todavia, não me esquecerei de ti, não me esquecerei de ti, não me esquecerei de ti. Então levanta a cabeça. Então essa mulher, vamos lá, ela gastou tudo que tinha com vários médicos.
Ela não gastou parte dos seus recursos, ela gastou tudo. Você já viu o pobre? O pobre tem pouca coisa, é igual no Brasil. O pobre tem pouca coisa. Aí quando tem uma enchente, leva tudo. Aí a pessoa diz assim, perdi tudo que eu tinha, mas não tinha quase nada. Mas aquele pouco que ela tinha era tudo para ela. O maior presente que o ser humano tem depois da salvação é a saúde, sim ou não? O Steve Jobs, o dono da Apple, ele foi vitimado de um câncer no fígado. E ele fez vários processos quimioterápicos em vários lugares do mundo com tratamento top de linha. Nada fluiu. Chegou a ponto de fazer um transplante de fígado. Também não deu certo, teve rejeição. Não demorou muito, ele bateu as botas e morreu. Acho que ele dormiu, né? Morreu, caixão, e botaram aquela palavra assim, fui. E foi mesmo, morreu. Então, por mais que a pessoa ela tenha recurso, chega um momento que ela fica engessada. Ela não sabe o que fazer, para onde vai. Entendeu? Por isso que Jesus chorou em João 11:35. Maria chorava, Marta chorava, as carpideiras choravam, todo mundo chorava. E a Bíblia diz que Jesus chorou. Por que Jesus chorou? 3 possíveis motivos. Primeiro, por ver o resultado do pecado de Adão e Eva, que não era para o homem morrer. Ok? Resultado do pecado. Segundo, de ver a impossibilidade deles solucionar aquele problema. Ninguém podia fazer nada. Podia chegar o bam ali que não ia acontecer nada. Se você pegar hoje o Bill Gates, que é o homem rico para chuchu, mais rico do mundo, se você chegar para ele, fala o que Jesus falou. Mara, calma-te, o vento está quieto. A natureza vai rir dele, vai debochar dele. Entendeu? Porque o ser humano é limitado. Até aqui dá para ir, fez patente, daqui para lá não dá mais. Então, existem coisas que só Deus pode fazer. Entendeu? Eu estava com a minha agenda lotada, fui vitimado de um câncer, de um linfoma não Hodgkin. Alguém chegava e falava, mas não é justo, o Edson, pastor, ele está com câncer. Eu falei, irmão, nós não estamos blindados, não. Você sabia, irmãos, que nós, todos aqui, precisamos entender uma coisa. Vai ter momento na nossa vida que tudo vai dar certo, vai ter momento que tudo vai dar errado. Vai ter momento que nós vamos saborear maravilhosas vitórias, mas vai ter momento que nós vamos ter que amargar grandes derrotas. Vai ter momento que você vai estar cheio de saúde, vai ter momento que você pode ficar vitimado. O importante não é isso, o importante é como você reage. Não importa a circunstância que você viva, nem a situação que você se encontra. O que faz a diferença é a direção para a qual você se move. Está difícil, mas eu tenho que ter um provérbio africano que diz assim, não é digno de saborear o mel aquele que se afasta da colmeia por medo das picadas das abelhas. Então nós temos que fazer a nossa parte. Martin Luther King, ele confiava tanto no Deus do impossível, que um dia alguém chegou para ele, trouxe uma mensagem de pessimismo, e numa das suas oratórias perante o seu público, Martin Luther King dizia assim, se eu soubesse que amanhã o mundo ia se desintegrar, ainda hoje eu plantaria a minha macieira. Ele tinha tanta confiança, mas só que ele também travava seus conflitos. Ele dizia assim, eu também sou vítima de sonhos adiados, eu também sou vítima de esperanças dilaceradas, mas apesar de tudo isso eu ainda tenho um sonho, porque a gente não pode desistir da vida. Então, poxa vida, essa mulher aqui, irmãos, ela é um paradigma, ela é um modelo, é um exemplo para todos nós, porque ela tinha milhões de motivos para desanimar, desistir, jogar toalha, amarelar, ou coisa do tipo, mas ela foi para cima. Ela gastou tudo que tinha com o médico, não deu certo. Era uma mulher batalhadora, era uma mulher que não era nem omissa, nem passiva. Ela era uma mulher ativa, e era uma mulher batalhadora. Ela foi para cima. Ela não ficou amuada no canto da casa, reclamando da vida. Ah, que se Deus está comigo, por que eu estou assim? Por que o outro tem saúde e não tem? Por que aquela mulher tem filho e não tem? Por que está todo mundo saudável e eu estou aqui perdendo sangue há 12 anos? Que Deus é esse? Ela não ficou desse jeito. Irmão, quando você estiver em crise, reaja. Quando você tiver dificuldade, vai para cima. O médico chegou para mim e falou assim, Edson, você vai fazer quimioterapia, radioterapia. Sabe o que vai acontecer com você? Você já é magrinho, vai ficar mais magro. Você vai ter ânsia de vômito. Você vai perder o paladar. Você vai ter fraqueza nas pernas. E começou a pintar-se um quadro terribilíssimo. Eu não agi de maneira atabalhoada, mas eu olhava para ele no meu coração e dizia, eu não aceito essa palavra para a minha vida. Eu não aceito essa palavra para a minha vida. Sabe o que aconteceu? Eu passei por tantas coisas difíceis. No auge da quimioterapia, a minha plaqueta, ela não diminuiu. A plaqueta fica entre 150 mil e 500 mil, ok? E o que acontecia? Quando você faz quimioterapia, a plaqueta diminui, porque mata a célula cancerígena, mas mata a célula boa. Mata o refém, na verdade, e o bandido. Mata os dois. Aí o que acontece? É uma situação difícil.
Mas no auge da quimioterapia, a minha plaqueta aumentava e eu glorificava o nome do Senhor. Deus ainda cuida. Sabia disso? Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus ainda cuida. Ele não cuidou no passado ou vai cuidar no futuro, não. Ele cuida no presente. Deus está cuidando de você. Deus está vendo a sua situação. Deus é um Deus onisciente. Ele está vendo tudo, está contemplando tudo com os olhos dele, que são como chama de fogo. Então acredite, porque a tua história vai ter um final feliz. Nada é para sempre, tudo tem início, meio e fim. Nada ruim é para sempre. Assim como uma vitória não é permanente, uma derrota também não é. Tudo tem início, meio e fim. Ok? Essa mulher, irmãos, ela investiu tudo e ficava cada vez pior. A sua doença era crônica, a sua doença era grave. A sua doença era grave, a sua doença era crônica. A medicina da época não tinha resposta para o seu sofrimento. Os médicos não puderam ajudá-la. Não somente gastou tudo que tinha, não só ficou curada, mas seu caso tornou-se ainda pior. Ou seja, ela ficou pior do que estava. Você sabia que tem situações na vida, irmãos, que às vezes alguém fala assim, tem que piorar para melhorar. Já ouviram essa conversa? Fulano está no hospital, melhorou, é melhora da morte, porque depois piora é quando vai mesmo. Enfim, são algumas coisas que você ouve. Só que nenhum de nós, eu quero que vocês entendam, nós temos que ter aquele evangelho, acreditar no Cristo, que é o seguinte, que eu tenho que ter a cabeça nas estrelas, mas eu tenho que ter o pé no chão. Ok? Quando eu falo cabeça nas estrelas, eu falo do emotivo aflorado. Mas quando eu falo com o pé no chão, eu falo de racionalidade. Você sabia que todo culto você tem que ouvir as coisas e ficar com o olho no peixe, o olho no gato, o olho na frigideira? Você tem que avaliar o que está sendo dito, se tem coerência. Você está entendendo? Nós não podemos, por qualquer coisa, dizer aleluia, glória a Deus. Espera aí, por que eu estou dando glória a Deus, aleluia? Eu entendi o que ele falou. De repente ele falou um absurdo. Então nós, no auge do momento do êxtase espiritual, nós precisamos tomar muito cuidado. Repita comigo essa frase e nunca se esqueça. Quem espiritualiza, tem mais. Racionaliza, tem menos. Por isso que a gente tem que prestar culto racional. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aquele culto que você tem entendimento. Porque é isso que vai fazer a diferença na hora da crise. Vygotsky costumava dizer que onde não há crise não há transformação, onde não há crise não há mudança, onde não há crise não há metamorfose. Agora, para Deus melhorar você, Ele permite que você passe por dificuldades. E é nesse momento agudo da batalha, quando você está no olho do furacão, que Deus entra e mostra para você que Ele é Deus das causas impossíveis. Que não te mata te fortalece, dizia Nietzsche, dizia Freud. O que não te mata te fortalece. Então, o que aconteceu com essa mulher? Ela tinha um sofrimento que estava destruindo os seus sonhos. Que perspectiva ela tinha? Nenhuma. Mas ela lutou pelo sonho dela, ela foi para cima. Ei, se o seu navio não chega, nade até ele. Sonho não tem perna, quem tem perna é você. Então corra atrás dos seus sonhos. Minha bênção vai cair do céu. O que caiu do céu foi Satanás com o terço das estrelas. Você sabia disso? Tudo que é fácil, via de regra se valoriza pouco, mas tudo que é difícil se valoriza muito, porque você sabe o preço que pagou para chegar onde chegou, tem o que tem. Tudo que hoje é grande, um dia foi pequeno. Você quer ver esse trabalho aqui? Hoje, nós temos um número relativamente pequeno, mas vai chegar um dia que vai ter um número grande. E vai ter um monte de gente querendo, não, eu quero ir lá pregar, eu quero ir lá cantar, pelo amor de Deus, pastor Sérgio me convida, pastor Sérgio, por favor, me leva lá, olha, eu estou aqui, olha, eu estou sentindo de Deus que eu tenho que ir lá, enfim, quando algo está no auge, todo mundo quer aparecer na fotografia, nem que seja como papagaio de pirata, mas deixa eu te falar um negócio, mas o nosso Deus, Ele opera na simplicidade, nosso Deus opera na simplicidade. Você vai ter dia que você vai chegar aqui e falar, meu Deus, parece que a coisa não está andando, mas Deus é aquele que vai te surpreender, assim como surpreendeu essa mulher. Aleluia. Uma mulher dominada pela anemia, pela fraqueza, pela indiferença, mas uma mulher que não parou de lutar. Essa mulher, irmão, perdia sangue. Você sabia que sangue é símbolo de vida? Você sabia que eu estava estudando à tarde, ou de manhã, estudei ontem esse texto. Uma pessoa normal, ela tem de 5 a 6 litros de sangue no corpo, dependendo da altura e do peso. Então ela tem de 5 a 6.
O mínimo de sangue que a pessoa pode ter no corpo é 3,8 litros. Ninguém tem menos de 3,8 litros. E a medula óssea que produz sangue. Quando você doa sangue, alguém fala o sangue engrossa. Não, não engrossa. A medula, ela repõe automaticamente. Então não tem problema doar sangue. Por exemplo, o homem tem mais sangue do que a mulher. Sabia disso? Estava pesquisando. 79 mililitros o homem tem de sangue. E a mulher, ela chega a ter 65 mililitros. É uma conta que eles fazem lá para provar cientificamente que o homem tem mais sangue do que a mulher. A mulher tem menos sangue, tá, do que o homem. E justamente pelo biotipo da mulher. Pelo biotipo da mulher. E o que acontecia com essa mulher? À medida que o tempo passava, seu ventre, em vez de ser um canteiro de vida, tinha se tornado um deserto de morte. E esse sofrimento que ela passava fazia com que ela sofresse segregação. Pastor, o que é segregação? Ela ficava separada. Simples segregação racial. Só para você entender. Havia alguns tipos de segregação. Primeiro, segregação conjugal. Você sabia que uma mulher que era vitimada de um fluxo de sangue, que nem essa mulher, se ela fosse casada, o marido não podia ter relações com ela. Sabia disso? Ela era tão estigmatizada que a coisa ficava muito complicada. A lei judaica era muito severa. Ela não podia ter relação com o seu marido. Ela era impedida de ter contato sexual com o seu marido. E essa mulher que se fosse casada já era 12 anos. E se fosse 12 anos sem ter relação, o casamento já estava absurdamente comprometido. Venhamos e convenhamos. 12 anos não são 12 dias. E se ela fosse solteira, ela estava impedida de sonhar com o matrimônio. Porque quem é que ia querer casar com uma mulher que tinha um fluxo de sangue? Então a situação dela era complicada. Então é a segregação conjugal. Segundo tipo de segregação, social. Porque uma mulher com hemorragia não podia relacionar-se com as pessoas. Ela deveria ficar confinada dentro de casa. Ela era tão estigmatizada que os rabinos, eles diziam que se ela tocasse numa caneca, num copo, num prato, num garfo, aquilo ali já era contaminado. Tinha que pegar aquilo e jogar fora. Era uma situação muito difícil dessa mulher. E outra coisa, segregação religiosa. Ela não podia entrar dentro de uma sinagoga. Uma mulher com fluxo de sangue, ela não poderia, em hipótese alguma, entrar na sinagoga para adorar a Deus. Imagina, irmão, tudo de ruim de uma vez só. E essa mulher, irmão, suportando isso, ainda acreditando em Jesus. Ela, é aquela história, é mais ou menos assim, questiona ou adora, como diz o hino. Ou questiona ou adora, não tem meio termo. O que ela fez? Ela disse, não, eu vou para cima. Os rabinos, inclusive, decretavam que mulheres com fluxo de sangue contaminavam tudo. Tudo que era utensílio que ela tocasse, ela estava contaminada. E imagina a mulher nessa situação. Só que ela, irmão, não se intimidou diante desse quadro. Sabe o que ela fez? Ela pensou o seguinte, não, eu tenho um Deus, eu acredito nesse Jesus que está curando leprosos. Eu acredito nesse Jesus que está fazendo milagre. Eu acredito nele. Eu acredito que ele pode sim me curar. Eu já fui no médico, eu já fui no hematologista, eu fui em tudo que tinha direito e nada, absolutamente nada resolveu. Mas se eu tocar na orla do vestido de Jesus, eu vou ficar curado. Agora imagina aqui a situação. Jesus andando, olha aqui, Jesus andando, pessoal em volta dele. Pedro com toda aquela... Porque Pedro, irmão, Pedro era um elefante numa loja de cristais. Pensa num caboclo mais grosso do que dedo destroncado, mais grosso do que papel de embrulhar prego. Era Pedro. Pedro, eu acho que ele começou a falar com 15 anos, que até os 14 ele só rosnava. Pedro era um caboclo grosso. E Pedro, aquela mulher se aproximando. Imagina Pedro, chega para lá, mulher, chega para lá, cotovelada para lá, o pessoal fazer o que é o varredor, o pessoal fazer, não deixa todo mundo ficar perto de Jesus, não, vamos lá. E Jesus andando, porque Jesus não tinha como correr. Todo mundo esbarrava nele, tocava nele, comprimia Jesus. Está escrito que ele era comprimido. Né? As pessoas o comprimiam. E naquele momento lá vai ele andando, não podia correr. E ele está andando. Ele está andando. Aí vem essa mulher, imagina ela, magrinha, toda borocochô, toda cadavérica, parecendo um ouriço, cheia de ponta, né? Porque era muito magrinha. Lá vai ela, me dá licença. Mulher, chega para lá, peraí, me dá licença, me dá licença. E passava por aqui, dava uma cotovelada, um chute na canela de outro, dá licença, eu preciso ali, me dá licença. Vai para lá, mulher, tá, ela tomava um pedal, ela ia do lado de outro e Jesus está andando devagar. Imagina a cena. E ela vai ali, me dá licença, e vai daqui, e vai dali, até que ela chega com muita dificuldade, ela, pá, toca na orla.
Engraçado que está escrito, e eu creio, quando ela tocou na orla, está escrito assim, Jesus parou. Stop. Jesus parou. Aí Jesus fez aquela perguntinha básica de prova, primeira da FUVEST. Jesus olhou assim para os discípulos, né? Jesus deu uma de ventilador de igreja, olhou para um lado. Quem me tocou? Quem me tocou? Aí um dos discípulos, que eu acredito que foi Pedro, chegou e disse assim: Senhor, que pergunta descabida, a multidão te aperta, te oprime, e tu pergunta quem foi que te tocou? Jesus falou assim: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Aleluia, louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus. A mulher não tocou em Jesus de maneira acidental. Ela tocou porque ela pretendia de fato tocá-lo. Foi proposital. Ela disse: se eu tocar, eu vou ser curada. Então não foi um esbarrão, foi um toque de fé. Quando você lê a definição de fé no capítulo 11, versículo 1 de Hebreus, está escrito assim: fé é um monossílabo tônico, né? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. No verso 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que buscam. Opa, se você tem fé, Deus vai te abençoar. Foi que Isaac chegou para o pai dele, Abraão, e fala: papai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas perguntinha básica, que não quer calar. Qual é, meu filho? Onde está o cordeiro para o holocausto? Ele poderia agir de maneira destemperada, chutar o mastro central do circo, o pau da barraca, e dizer: filho, eu não estou entendendo mais nada, eu orei a Deus, e Deus falou que ia me dar você, passou 25 anos, Deus me deu, agora tu está aí com 14 anos, geração Playstation, e sabe o que Deus está falando para mim? Que eu vou te levar lá para te matar. Eu não estou entendendo mais nada, e podia agir de maneira destemperada, tomando um cadernal vencido. Mas sabe o que aconteceu? Não! Ele olhou e disse assim: peraí, ele olhou para o céu, deu uma respirada funda, olhou para o filho e falou assim: filho, Jeová Jiré, Deus proverá para si o cordeiro. Olhou para os dois moços que estavam com ele e falou assim: eu e o moço subiremos, adoraremos e tornaremos a voz. Tudo na primeira pessoa do plural. Ou seja, eu não vou trazer um cadáver nos meus ombros, eu vou trazer Isaac vivo. Isaac não vai morrer. Aleluia. Está entendendo? Então, a fé dessa mulher foi tremenda nesse aspecto. Por quê? Porque ela disse: eu vou tocar. E foi um toque com um propósito definido. Ela pretendia ser curada do seu mal que a atormentava há tantos anos. E a fé dizia: se eu tocar, eu vou ser curada. Foi um toque movido de fé. A mulher acreditava que Jesus tinha o poder de curá-la. Você acredita em tudo que você prega? Você acredita na palavra que você lê? Você acredita? Tem momentos na nossa vida que nós somos, irmão, encurralados. Ou você acredita, ou você não acredita, ou duvida. Se você está acreditando, muito obrigado. Meus parabéns, você é da família de Abraão. A Bíblia diz que Abraão foi rotulado o pai da fé. Está escrito assim: creu Abraão em Deus, isto foi-lhe imputado por justiça, e por isso Abraão foi chamado amigo de Deus. Agora, se você não crê, mas duvida, eu não sei o teu nome, mas eu sei o teu apelido, Tomé. Porque Tomé não acreditou quando Jesus ressuscitou. Concorda comigo? Jesus apareceu para os discípulos. Imagina, os discípulos numa casa fechada, as portas trancadas com cadeado, senha, tudo que tem direito. Lacrada a casa, morrendo de medo. Tremendo, tremendo, tremendo. Aí Jesus entra com tudo. E Jesus chega e fala: Shalom Larema, paz seja convosco. Eles tomam um susto. Aí Jesus vai se aproximando deles e conversa com eles, e interage com eles, mas Tomé não estava. Aí depois Jesus se afasta, sai do meio deles. Aí depois chega Tomé, meio assim, né, olhando para o vento, fazendo assim: o que você está pegando? O que houve, Tomé? O que você está pegando? Eu estou pegando ploque. O que é ploque? Não sei, não peguei. Viajando na maionese. Lá chega ele. Daqui a pouquinho os discípulos olham para ele e falam assim: Tomé, temos uma notícia para te dar. Você não está sabendo? Ele falou assim: não, o que é? O mestre esteve aqui conosco, ressuscitou. Ele imagina, não creu, irmão. O quê? Ele ressuscitou, ele morreu, estava lá na cruz, cheio de sangue lá, coroa de espinho, todo furado, todo detonado. Como é que ele, não, conversa, balela, não acredito. Eu não creio, não, só creio se eu ver, tocar nas feridas, tocar no lado, porque senão de maneira nenhuma crerei. Está escrito desse jeito. Aí passou 8 dias, Jesus chegou, e Jesus chegou chegando. Jesus foi chegando assim. Foi chegando, os discípulos estavam lá, Jesus já foi se aproximando de Tomé.
chegou assim, se aproximou de Tomé, já estendeu a mão, aí Tomé veio. Olhou cara crachá, olhou, tocou na mão direita, tocou na mão esquerda, olhou a marca do cravo nos pés, tocou no lado onde ele foi transpassado por uma lança do soldado romano, que perfurou o pericárdio dele, saiu água e sangue. Muito bem, tocou. Aí quando ele viu que de fato era Jesus, ele fez a mais linda afirmação do Novo Testamento acerca da deidade de Cristo. O que ele falou? Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus podia falar, isso aí, sou eu mesmo aqui. Jesus podia falar isso. Mas Jesus olhou para ele, bem no olho dele, e falou assim, não seja incrédulo, mas seja crente. Porque tu viste e tu creste, mas eu te afirmo que bem-aventurado são aqueles que não viram, todavia creram. Aleluia! As coisas que vemos são temporais e passageiras, mas aquelas coisas que não vemos, todavia cremos, são eternas. O essencial é invisível aos olhos. Fato. Eu disse esses dias e repito, se a aparência explicasse a essência, o sabor seria desnecessário. Né? Então Jesus chegou e se revelou para eles, pronto. Então a fé é uma coisa tremenda, e essa mulher, ela tocou porque foi um toque eficaz. Eu já quero finalizar, tá, irmãos? Quando a mulher tocou em Jesus, ela ficou imediatamente curada do seu mal. A mulher foi curada triplamente. Primeiro, ela foi curada, repita comigo, fisicamente. Esse fisicamente está tão enganado pelos médicos. De novo, fisicamente. Porque o fluxo de sangue estancou na hora. Estancou na hora o fluxo de sangue. Não me pergunte como. Mas estancou. Está escrito na Bíblia, eu creio. A Bíblia não é horóscopo. É a palavra de Deus. Vive, eficaz, mas penetrante do que espada algum de 2 gumes. Vai ter divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Isso é a Bíblia, a palavra de Deus. Então ela foi curada fisicamente. Segundo, ela foi curada emocionalmente. Repita comigo, emocionalmente. Jesus não a desprezou. Está escrito que Jesus a chamou de filha. Jesus não falou de doente, pé na cova, coisa do tipo, não. Filha! Fazia muito tempo que ela não era chamada de filha. Então, emocionalmente, psicologicamente, você sabia que a melodia mais doce é você ouvir o seu nome? Sabia disso? A melodia mais doce é você ouvir o seu nome. Quando as pessoas te rejeitam, te desprezam, deixam você de lado, você vai sendo esquecido, você começa paulatinamente a entrar como se fosse uma depressão. Isso não é bom. E essa mulher estava assim já há muitos anos. E Jesus olha e fala, diz, filha, a tua fé te salvou. Então ela foi curada emocionalmente. E ela foi curada também espiritualmente. Por quê? Repita comigo, espiritualmente. Jesus lhe disse, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Eu disse aqui a última vez que estive aqui, eu não sei se você se recorda, mas eu falei o seguinte, uma pequena fé levará a tua alma ao céu. E uma grande fé trará o céu até a tua alma. Essa é a diferença de uma pequena e de uma grande fé. Então essa mulher, a fé dela foi fantástica. Por quê? Porque aconteceu o que ela almejava. No passado, Santo Agostinho, ele falava uma coisa que era fantástica. Sabe o que ele falava? Ele falava assim, enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Ok? Rui Barbosa disse, pior do que a tristeza da derrota é a vergonha de não ter lutado. Você pode até não conseguir, mas tente. Pode até não dar certo, você fala, mas a minha parte eu fiz, eu tentei. A tua parte tem que fazer. Eu vou fazer uma prova de matemática. Uma prova sobre Pitágoras. Eu vou falar sobre teorema, hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Muito bem. Eu vou orar, mas se eu não estudar matemática não adianta nada. Eu não vou conseguir. O culpado não foi Deus. Eu orei a Deus, mas eu não estudei matemática. Ok? Então a minha parte eu tenho que fazer. Poxa, eu vou fazer uma prova de português, mas eu não sei o que é a palavra paroxítono, oxítono ou proparoxítono. Eu não sei o que é uma ênclise, uma próclise, uma mesóclise. Aí fica difícil. Você está entendendo? Então eu tenho que fazer a minha parte. Para quê? Para que naquele grande dia a coisa aconteça. Sorte não existe.
Sorte, para mim, é uma opinião pessoal, tá? Se você pensar diferente, eu respeito. Mas sorte é quando o preparo encontra oportunidade. O preparo encontrou oportunidade, a coisa acontece. É muito melhor estar preparado para a oportunidade e nunca tê-la do que tê-la e não estar preparado. Então você tem que fazer a sua parte. E essa mulher fez a parte dela. Por isso que eu disse, antes de falar, ouça. Antes de agir, pense. Antes de criticar, conheça. E antes de desistir, tente. Tente, não desanime. Perdemos por medo de perder. Sabia disso? Perdemos por medo de perder. Estamos passando uma dificuldade, pastor. Eu vou profetizar de olho aberto para você. Se você tem uma pequena crise, uma pequena luta, você terá uma pequena vitória. Mas se você tem uma grande crise, uma grande luta, te prepara, que você terá uma grande vitória da parte de Deus. E você vai abrir a boca e dizer: o Senhor Deus falou, o Senhor cumpriu, bendito para sempre seja o nome do Senhor. Então não desanime, não desanime e toque pela fé nesse Deus, porque esse Deus é poderoso, esse Deus é grande, esse Deus é forte. Por mais que na sua vida você tenha um final melancólico, mas saiba que Deus é contigo. Amém. Você sabia que todos os discípulos de Jesus morreram de maneira triste? Sabiam disso? Você sabia que mesmo crendo, confiando, eles tiveram um fim triste? Yes. Mateus, a Bíblia conta que ele sofreu martírio pela espada na Etiópia. Bartolomeu, a pele dele foi tirada por ordem de um rei bárbaro. Lucas foi enforcado na Oliveira da Grécia. Tiago, irmão de João, foi decapitado por ordem de Herodes. Tiago, irmão de Jesus e da Epístola, foi lançado de um templo abaixo, de altura de 30 metros. Chegaram lá, viram que ele estava vivo, acabaram de matar a paulada. Todos eles tiveram um fim triste. Estevão, nós sabemos o que aconteceu com Estevão. Foi apedrejado até a morte. Não sei se você sabe, mas Isaías, o profeta que mais profetizou acerca da vida de Jesus, ele foi cerrado ao meio, vivo, por ordem do rei Manassés. Todos eles tiveram um final terribilíssimo, triste. Só que teve um detalhe: esses homens fizeram a diferença. Esses homens fizeram a diferença. E quando eu e você trabalhamos para o Senhor, pode ter certeza que nós fazemos a diferença também. Você pode ter o problema que tiver, a dificuldade que for. Essa mulher tinha um fluxo de sangue, você tem outro tipo de problema. Mas o Deus do impossível, que curou, que deu saúde, que libertou esta mulher, é o mesmo Jesus que nós pregamos. Ele não é de pau, não é de gesso, não é de madeira, não é de alumínio, não é de granito. Ele é vivo. Seus pés são como um latão reluzente, seu cabelo é como a branca lã, sua voz é como voz de muitas águas, e os seus olhos são como chama de fogo. Então eu e você temos que ter essa certeza na alma, levantar a cabeça, bater no peito e dizer como Jó: bem sei eu, ó Deus, que tudo tu podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Aleluia. Se é para mim, tá bom, mas se é para Jesus, pode ser mesmo. Aleluia. Bendito. Você sabia que toda glória que não é para Deus não é glória, é vanglória? Sabia disso? Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, sabia disso? Eu sou pastor, você não sou melhor do que você. Nós somos peças de tabuleiro de xadrez. Quando termina o jogo, o peão e o rei vão para a mesma caixa. Alguém duvida disso? Não. Fato, fato. Yes. Não é isso? Então às vezes a gente fica com tanta bobeira, né? Ah, não é nada. Deus só dá um beliscãozinho na gente, a gente fica, ih, irmão. Então que Deus abençoe vocês, tá bom? Estou muito feliz, orem por nós, a gente vai voltar amanhã. Voltar lá para a Zona Norte, bairro do Mandaqui. Terra onde a galinha cisca para frente. Então nós vamos estar voltando amanhã, minha esposa, orem por nós, a gente tem um monte de compromisso. Orem para Deus dar força para esse pastor magrinho aqui, né? A gente ainda quer fazer alguma coisa para Jesus. A gente ainda almeja isso. Orei 10 anos para Jesus me tirar da aeronáutica. Ele permitiu que eu ficasse com câncer. Me tirou da aeronáutica, me curou. Recebi 2 promoções. De subtenente eu fui a primeiro tenente. Não obstante, eu fiquei isento de pagar imposto de renda. Aí eu parei para pensar e analisei, fiz a seguinte conjectura: quando algo dá errado, acontecem coisas boas, que nunca teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Yes. É assim que Deus faz na nossa vida. Yes. Então vamos para frente, levanta a cabeça. Essa mulher tinha milhões de motivos para desistir, não desistiu. Entendeu? E a Bíblia nem fala o nome dela. Entendeu? Nem fala o nome dela.
ninguém joga confete, ninguém rasgou a seda para ela, mas ela fez a diferença. Que eu e você possamos fazer a diferença. Que a gente não só fale, mas que a gente faça. Porque entre falar e fazer a estrada é longa. E as atitudes falam mais do que as palavras, são mais significativas. Alguém pregou para um filósofo muito importante um dia, palavras bonitas, citou versículos, João 3,16, e assim foi. Só que a pessoa pregava com a boca e despregava com a vida. Aí o filósofo, muito inteligente, botou a mão na cintura, olhou para ele e falou assim, ó, eu gostei de tudo que você falou, só que tem um detalhe. O que tu és fala tão alto que eu não escuto o que tu dizes. Então a diferença faz a diferença. É por isso que a nossa vida é uma carta aberta e lida por todos os homens. Que nós possamos ter a nossa vida na presença do Senhor. Amém. Que vocês continuem aqui firme e constante aqui em Orlando. Tá bom, gente? Amém. Não desanime não. Não desanima não. É assim mesmo. Tá ouvindo? Começa desse jeito. Mas começou. Uma pequena centelha incendeia um bosque. Então continua crendo que esse trabalho vai crescer. Não vai caber gente aqui. Você vai ver. Yes. Não vai caber gente aqui. O caroço de laranja me olhou estupidamente incrédulo quando eu disse que dentro dele havia um grande laranjal. É forte, Brasil. Põe na tela, escreve essa. O caroço de laranja me olhou estupidamente incrédulo quando eu disse que dentro dele havia um grande laranjal. Sabia? Então, confia no Senhor. Confia no Senhor. Tem momento que você procura a resposta e não acha, você ora e nada acontece, e tudo fica sem sentido. Mas é nessa hora que Deus quer ver quem é você. Entendeu? Tinha pessoas que chegavam para mim quando viram fazendo quimioterapia, radioterapia, já não tem muito cabelo. O radar, quando pega essa área aqui do desmatamento, está grande. Né? Eu, fiquei muito debilitado. E alguém olhava para mim, pastor, e aí, o que o senhor tem? Pessoas curiosas. Pessoas que jogam pedra, esconde a mão e perguntam quem foi. Como eu não nasci desse tamanho com 1,80 m, nasci pequenininho, cresci, fiquei desse tamanho, né? Então, quando o amigo não é certo, o olho fechado e outro aberto. E carta mal escrita, você não manda a resposta. Entendeu? Carta mal escrita não se manda a resposta. E as pessoas vinham, pastor, e aí, o que o senhor tem e tal? Por curiosidade, né? Eu olhava assim, olhava bem no olho. Porque quem não consegue entender um olhar, como vai entender uma longa explicação? Sabia disso? Falar de cabeça, falar de boca cheia, é feio demais, sim ou não? Mas falar de cabeça vazia é muito pior. O que o senhor tem, pastorete? Eu falei, irmão, ora por mim. Ora por mim. Que tem gente que fala tanto, que mesmo que amputar os 2 braços, continua falando pelos cotovelos. Sabia disso? É terrível isso, né? Irmãos, eu amo vocês, sabia? Amo vocês, de coração mesmo. Eu quero agradecer ao irmão Geraldo. Tá bom, irmão Geraldo? Muito obrigado pelo carinho do senhor. Tá bom, pastor Sérgio? Irmão Geraldo, falei, rapaz, irmão Geraldo realmente é prego batido e ponta virada. Cada enxadado uma minhoca. Né? Irmão Geraldo, uma bênção. Quero agradecer o carinho do senhor, a consideração, tá? Foi muito bom aqui naquele momento que passamos juntos ali. O Raí, fantástico. O Raí toda hora me abraçava. Olha, Deus é na tua vida, pastor. Olha, Deus está trabalhando na sua vida. Deus tem coisa boa para o senhor. Olha, pensa no homem que profetiza vitória para mim. É o Raí. Olha, muito bom. Deus te abençoe. Eu fico feliz, sabe? Que você continue com o olho brilhando, tá? Não perca o brilho do olho, não. Tá bom? Quero agradecer o Daniel também, a família do Daniel. Tá? Nós fomos lá ontem almoçar com ele, jantar, né? Daniel, poxa, eu vi o Daniel comendo. Eu falei, Jesus amado, ele fez a comida, eu falei, eu vou comer essa comida, Jesus. Eu me lembrei daquele versículo, se comer alguma coisa mortífera, não me fará dano algum. Não, mas foi muito bom, tá, filho? Deus te abençoe grandemente. Você é o Masterchef da vida aí, ó. Deus te abençoe. Tá? A família toda, o carinho de vocês, muito obrigado a todos vocês, tá bom? Deus continue abençoando. Assim que for possível, a gente volta. Né? Não dá para vir sempre, né? Por N motivos, mas toda vez que a gente vem, a gente sai daqui com saudade. Tá bom? Faça a obra de Deus. Faça a obra de Deus. Tá ouvindo? Trabalhe para Jesus. Trabalhe de uma tal maneira que a sua presença não seja notada, mas que a sua ausência seja sentida. Tá bom? Faça isso. Ajude o pastor Sérgio, a pastora Josiane, eles precisam muito da ajuda de vocês. Ainda hoje nós estivemos aqui com o pastor Sérgio, só para vocês saberem, meio-dia eu estava aqui com ele, estava conversando um monte de assuntos aqui da igreja. Ele estava com a esposa, com os 2 filhos, já amanhã praticamente a gente já começa a aula. E eles estão numa correria só. Falei, poxa, pastor Sérgio, ainda bem que o senhor não tem o meu corpo, né? Porque senão o senhor ia chegar aqui só a capa do Batman, né? Porque a correria que ele tem bastante tecido adiposo, né? Então dá
Dá para gastar, né? A gente não só tem a capinha, se perder, fica só Jesus na causa. Mas aí, a gente louva a Deus pela vida do pastor Sérgio com a pastora José, eles são muito esforçados. Essa correria que eles fazem aí, olha, não é brincadeira não. Nós saímos daqui, almoçamos rapidamente, e eles foram pegar aí uns 7 horas para cima, entendeu? Então ajudem eles. O único homem que poderia trabalhar sozinho não trabalhou, escolheu 12. Poxa, se ele, que era Deus, escolheu 12, imagina o pastor Sérgio. Então por isso que eu falo para vocês, ajudem. Façam como Arão e Ur. Ajude a levantar os braços. Ajude. Pastor Samuel Ferreira lá no Brasil, né, a maioria de vocês sabe, vê na televisão, já acompanharam. Ele é extremamente esforçado. Eu não estou aqui rasgando cedo, estou falando de fatos. O fato de ignorar os fatos nunca vai diminuir a importância deles. Então é fato. Ele trabalha bastante. Então quem muito trabalha, um dia vai receber do Senhor o galardão. Então faça a sua parte com alegria. Vou te contar um segredo. Quando você coloca o coração naquilo que você faz, tudo fica mais fácil. Amamos a Cristo, mas amamos a causa de Cristo. Não amamos só a Cristo, amamos a causa, a obra. Então a gente tem que colocar o nosso coração. Eu pastorei a igreja há 22 anos. Fui pastor 22 anos. Eu já estou há 9 anos trabalhando com o pastor Samuel lá. Parei de dirigir há 9 anos atrás. Eu casei e fui dirigir igreja. Então a gente sabe como é difícil. Eu não sou pastor itinerante, eu sou pastor de igreja. Então muita coisa que o itinerante não entende, quem é pastor de igreja entende. Entendeu? A gente observa, a gente vê. Então ajude o pastor Sérgio. Ele precisa muito da ajuda de você, do carinho, sabe? De uma palavra amiga. Sabia disso? Chegar, pastor, aquela palavra que o senhor deu foi tão boa, Deus abençoe, me fez bem. Sabe? Pastora, Deus abençoe, está tudo bem, só está precisando de alguma coisa. Façam isso, irmão. Saibam plantar. A flor do futuro está na semente do presente. Sabia disso? Se a rosa tivesse outro nome, ainda assim continuaria com o mesmo perfume. Entendeu? Então faça a parte, mas faça com amor. Está entendendo? Deus vai trabalhar na vida de vocês. Aqui nós temos vários pastores. Eu profetizo que nós temos vários pastores, várias missionárias, homens e mulheres de Deus, que Deus vai capacitar, vai lapidar. Amém. Vocês hoje podem ser, tá bom? Você sabe que o diamante, antes de ser diamante, ser lapidado e ter 32 facetas, eu disse na vez passada aqui, antes disso, ele foi um carvão. Mas a pressão exercida sobre ele ao longo do tempo fez com que ele se tornasse um diamante. Então suporta a pressão da vida, a dificuldade, sabe? Não? Viver é difícil. Viver, dizia Oscar Wilde, é a coisa mais rara deste mundo, porque a maioria das pessoas não vivem, simplesmente existem. Então nós temos que viver, sabe? Eu não tenho como acrescentar dias à minha vida, eu não tenho como aumentar a minha longevidade, mas eu posso sim acrescentar vida aos meus dias, como dizia o poeta português Fernando Pessoa. As coisas valem não é pelo tempo que elas duram, é pela intensidade com que elas acontecem. Por isso que na vida sempre teremos momentos inesquecíveis, nos depararemos com coisas inexplicáveis e teremos ao nosso lado pessoas incomparáveis. Tá? Então precisamos fazer a nossa parte. Platão dizia que uma vida não questionada não merece ser vivida. Tá? E vamos fazer a nossa parte. Afinal de contas, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, dizia Fernando Pessoa. Então vamos fazer a nossa parte. Está ouvindo? Deus vai abençoar vocês. Olha, eu desejo para vocês tudo que tem no céu, menos a minha coroa. Deus abençoe, gente. Muito obrigado, tá bom? Vocês vão prestar o ouvido de vocês para ouvir esse pastor magrinho de óculos. Eu estou tão magrinho, eu queria vir de paletó branco e gravata vermelha, mas eu pensei que vocês me confundiram com o termômetro. Glória a Deus. Quem está saindo aqui nessa noite abençoado, dá glória a Deus. Glória a Deus. Sem palavras, pastor Edson. Acima da média. Acima da média. Glória a Deus. A gente está sabendo essa brincadeira com a sua filha acima da média. Amém, irmãos? Chegou o momento de nós ofertarmos a casa do Senhor, de você dizimar. Você que tem o seu dízimo, tem a sua oferta, separa ele. Eu gostaria que a nossa irmã Rúbia viesse aqui louvar o Senhor do seu cântico. Aqui já, enquanto isso, você vai separando a sua oferta, o seu dízimo, nós vamos orar. Amém? Então separa, nós vamos orar. Soberano Deus, Pai de amor, Pai de eternidade, nós te louvamos e exaltamos, Senhor, bendizemos o teu nome, por cada ofertante, por cada dizimista na tua casa, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada família aqui representada, Senhor, o trabalho dos teus servos, das tuas servas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa cada um deles que
que nesta noite, Pai querido, estão dizimando e ofertando a sua casa, Senhor. E aqueles que não estão podendo dizimar nem ofertar nesta noite, abençoa, Senhor, também, abrindo as portas, Senhor, ó Pai, para que eles possam ofertar a tua casa e bendizer o teu nome. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e que todos em concordância digam amém. O sal da amada igreja com a paz, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei da tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver.
Graças a Deus. Que bom, né, irmãos? Que os momentos gostosos que passamos aqui. Vamos ficar em pé para encerrarmos este culto. E nesta oração vamos incluir a viagem do pastor Edson. Queremos agradecer ele com esse carinho, com esse amor que nos atendeu. Queremos agradecer aos nossos visitantes que estiveram conosco, com prazer. Domingo tem mais, irmãos. Domingo, 11 horas. Eu creio que nosso pastor vai estar conosco. Vamos ter mais uma linda festa. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Senhor, por esse momento lindo que passamos aqui na tua casa, por esse alimento tão sólido, tão gostoso, ó Deus, que aprendemos, ó Senhor, de ti. Pai, agora abençoa cada um dos teus filhos, cuida, ó Deus, no retorno às casas, ó Senhor, que os teus anjos acampem em volta de cada um e os livra, ó Senhor. Deus, tu és precioso e bondoso. Também, pastor Edson, ó Senhor, retornando para São Paulo. Oh, Pai, graças te damos por esta vida. Senhor, uma pedra preciosa. Louvamos a Deus pela vida do pastor Samuel, ali nos enviando este homem, ó Deus, para nos abençoar. Muito obrigado por tudo. Despeça-nos em paz. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, as doces comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus. E todos digam amém. Glória a Deus. Sauda um com a paz do Senhor e Deus abençoe a todos.